Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1070. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 25 minutos da terça-feira, 5 de maio de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado. Muito preocupado, o professor Bagdadi perdendo noites de sono, tentando buscar soluções para a complexidade das temáticas internacionais que tem nos trazido enormes dinâmicas de preocupação e certeza em um ambiente absolutamente pantanoso. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 1070. Queria deixar aqui um elogio ao professor Daniel Souza com S, que agora ele começa a improvisar. Ele faz um argumento absolutamente circular na abertura do episódio e não se perde, tá, gente? Durante muito tempo, ele se perderia completamente, ia ter take 2 com certeza. Foi de primeira, de primeiríssima. Então fica aí o elogio. E as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E Daniel Souza, a gente começa esse nosso episódio 1070 com uma antecipação. A gente vai falar sobre isso naturalmente quando esse fato se concretizar. Mas a gente já tem a informação de que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, irá a Washington na quinta-feira. A gente está gravando esse episódio aqui na terça, né? Nesse momento aqui são 17 horas e 27 minutos no horário de Brasília, de terça-feira. Ele, portanto, depois de amanhã, ele estará em Washington. Não é a primeira vez que ele vai para Washington nesse atual mandato, mas ele foi em 2023, né? Quando o presidente ainda era Joe Biden. O Trump e o Lula já se estranharam várias vezes. A gente teve aquela tarifação elevadíssima que o governo dos Estados Unidos impôs ao Brasil, né? Chegou a 50% de tarifa para determinados casos, mas os dois também se reconciliaram, né? Na Assembleia Geral do ano passado, né? Em setembro do ano passado, em Nova York, eles conversaram ali nos bastidores da Assembleia Geral. Segundo o próprio Donald Trump, rolou uma química entre os dois. O Lula confirmou que a relação tinha sido muito boa e os dois se encontraram também, alguns meses depois, nas margens de uma cúpula da ASEAN. Então, os dois estiveram presentes nessa cúpula da ASEAN, chegaram a conversar e, desde então, tinha um papo, uma possibilidade do Lula talvez ir a Washington e meio que em cima da hora, né, Daniel? Isso nem teve muita negociação antecedendo essa visita. Finalmente, o Lula vai desembarcar em Washington na próxima quinta-feira. A gente já sabe, Daniel, que, óbvio, essa visita ela vai estar 100% localizada no ambiente eleitoral aqui no Brasil. Obviamente, Donald Trump tem suas preferências políticas aqui no Brasil, muito provavelmente alguém ligado ao ex-presidente Bolsonaro, talvez o próprio Flávio Bolsonaro, a gente não sabe ainda como é que vai ser o cenário. E, portanto, o governo brasileiro ele tenta se antecipar e abafar determinados problemas que o Brasil, né, que o governo brasileiro possa ter ao longo desse período eleitoral. A gente já sabe que uma das coisas que mais preocupa o governo brasileiro é a possibilidade do governo de Donald Trump, reconhecer o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas. Não porque você fique do lado do PCC ou do Comando Vermelho, obviamente, mas por conta de todas as consequências que isso pode trazer para o Brasil. Sanções econômicas, possibilidade até de ações militares, isso pode, de fato, complicar muito a situação brasileira e as relações com os Estados Unidos. Não por acaso, a expectativa do governo brasileiro é exatamente você tentar levar para o governo dos Estados Unidos a criação de uma frente binacional contra o crime organizado. Então você vai ter, por exemplo, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, vai junto com o Lula, assim como o Wellington Lima e Silva, que é o ministro da Justiça, exatamente para tentar encontrar soluções econômicas, né, relacionadas a leis e tudo, para tentar ter um arcabouço um pouco mais completo para você lidar com a questão do crime organizado. Então a tentativa é, olha, ô Trump, eu estou a fim de te oferecer alguma coisa, a gente coopera, a gente negocia, pelo amor de Deus, né? Determinar que 2 grupos brasileiros são entidades terroristas acaba complicando muito essa relação.
Então, obviamente, Daniel, há uma tentativa também do Lula de aparecer ali num aperto de mãos caloroso com o Trump para tentar esvaziar, inclusive, a retórica da oposição de que somente com a vitória de Flávio Bolsonaro você teria uma boa relação com os Estados Unidos. Vamos ver. A gente tem um encontro que é muito importante para o Brasil e, em especial, para o governo brasileiro. A gente tem que ver em que termos exatamente que esse encontro vai acontecer e como é que as coisas vão se desenrolar. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso quando o encontro de fato ocorrer. É sempre importante lembrar que essa questão das organizações terroristas, no caso dos Estados Unidos, elas têm uma conotação muito relevante, porque quando você tem essa classificação, essa chancela, isso dá poderes extraordinários ao presidente da República no que diz respeito às sanções. Isso vem desde a época da Guerra ao Terror, onde você teve ali uma mudança no regramento nos Estados Unidos justamente para dar celeridade no enfrentamento a organizações terroristas. E o que acontece hoje é que se você tem ali o enquadramento desses dois grupos mafiosos, desses dois grupos criminosos brasileiros nesse tipo de lista, isso daria ao presidente dos Estados Unidos um poder discricionário para impor determinadas sanções a empresas ou cidadãos aqui no Brasil, o que na prática seria um mecanismo de pressão do presidente americano sobre o Brasil, caso o Brasil não estivesse seguindo ali, digamos, uma linha ou uma matriz alinhada à política externa americana. Me parece que é um momento bastante oportuno para essa visita. Acabou sendo surpreendente, como você muito bem colocou, Tang, porque a informação de que a visita aconteceria foi meio repentino, pareceu quase visita de médico, né? Opa, tem um espaço aqui na quinta-feira, um encaixe. Quer vir, amigo? A gente pode conversar, estamos para conversar há semanas. Não tava rolando, mas agora rolou. E claro, a gente está falando de um momento onde o Donald Trump está um pouco mais enfraquecido. Não me parece que ele é o mesmo Donald Trump poderoso que acabou humilhando o presidente da África do Sul, ou mesmo o Zelensky num outro momento. Ele está afundado ali em problemas, particularmente no Oriente Médio. E o próprio Brasil tem um posicionamento autônomo e de altivez que tem relação direta com alguns elementos estruturais da economia brasileira. O Brasil não depende do mercado americano como o México depende. O México manda mais de 80% das suas exportações para lá, o Brasil manda 12%, 13%. O Brasil não depende do financiamento externo americano, como a Argentina depende. A Argentina precisa da grana do Fundo Monetário Internacional para manter suas contas externas funcionando. O Brasil não precisa. O Brasil tem reservas internacionais muito robustas, acima de 300 bilhões de dólares. Portanto, isso me parece que cria um ambiente um pouco mais favorável ao Brasil. É claro que o Trump é surpreendente, claro que pode aparecer uma declaração meio do nada, às vezes até na entrevista coletiva, que bota tudo a perder, mas dentro do que a gente consegue observar, o Brasil está num momento bom para engatar uma conversa com os Estados Unidos, e nós estamos falando também de um momento onde os Estados Unidos têm muito interesse no Brasil, particularmente no que diz respeito à questão das terras raras e minerais críticos. Aliás, isso está sendo debatido no Congresso exatamente essa semana. Então, você está caminhando aqui no Brasil para uma proposta intermediária, onde você abre espaço para investimentos estrangeiros e também cooperação tecnológica estrangeira, sem a criação de uma empresa estatal, mas também tem ali uma preocupação de adensamento da cadeia produtiva por aqui, do Brasil não ser um mero exportador de recursos naturais, de terras raras e minerais críticos, como acontece em muitos outros momentos. Portanto, é uma janela de oportunidade, o Brasil está fortalecido e acho que essa conversa pode trazer benefícios para o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil deve ter ótimas relações com os Estados Unidos, assim como deve ter ótimas relações com a China, com os europeus, com os africanos, com os latino-americanos. O Brasil tem essa vocação e tomara que a conversa acabe evoluindo numa parceria que é uma parceria antiga e na qual os dois países têm muito a ganhar caso ela seja estreitada. E, naturalmente, um dos temas que deve aparecer na pauta, né, Daniel, são as Big Techs. E as Big Techs, elas têm que ser olhadas com com muita atenção por nós, cidadãos, usuários da internet. E é muito importante que você use a internet também protegido, né? E é por isso que a gente indica aqui a NordVPN, nossa super parceira aqui no Petit Jornal.
A NordVPN ela garante, por exemplo, que você tenha proteção dos seus dados, que você tenha sua privacidade garantida, que você não tenha problemas, por exemplo, né, com vazamento de informações sensíveis suas. A NordVPN também garante uma proteção extra para as suas senhas, ela garante uma proteção extra para arquivos que você guarde na nuvem, por exemplo, e com uma única assinatura da NordVPN, você protege até 10 dispositivos. Tudo isso com preço acessível. Aliás, a NordVPN ela funciona em uma quantidade enorme de países, são mais de 120 países nos quais você tem o funcionamento da NordVPN. Então, para viagens, por exemplo, também é muito importante. Se você não for viajar, continua sendo importante para você proteger os seus dados, não ficar com aquela chatice também, né, Daniel, de você estar sendo rastreado em tudo quanto é lugar que você vai para a internet, tá lá algum tipo de anúncio, alguma coisa invasiva, intrusiva e tudo, além de uma série de vantagens nas quais você pode, por exemplo, fazer reservas de passagens aéreas, reserva de hotel, sempre com valores mais baixos que você consegue reservar a partir de outros países. São mais de 8 mil servidores ao redor do mundo. Tudo isso com preço especial, só com o link que está na descrição desse episódio. Você tem, inclusive, até 4 meses adicionais em cima do plano que você contratar e 30 dias para se arrepender. Assina lá, dá uma olhada. Não gostei. Você tem 30 dias para receber o seu dinheiro integralmente de volta. Tudo isso com o link da NordVPN que está na descrição desse episódio. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Pet Jornal. Tang e eu somos usuários da NordVPN. Realmente faz muita diferença no que diz respeito a alternativas de navegação e na proteção dos seus dados. Fica aqui a nossa recomendação. Clique no link do descritivo desse episódio e aproveite as condições especiais. Daniel, a gente falou já sobre a visita do Lula aos Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer do grande assunto que tem monopolizado as atenções da Casa Branca, que é o que está acontecendo em Hormuz. A gente teve mais um dia de retórica em alta, e a gente teve Donald Trump dizendo mais uma vez que ele está vencendo a guerra, Daniel. Ele está vencendo a guerra e que ele pode vencer a guerra a qualquer momento. E digo mais, hein? O Irã deveria pedir o encerramento da guerra. O Irã deveria levantar, hastear a bandeira branca, porque a capacidade bélica do Irã praticamente desapareceu. Isso foi exatamente o que Donald Trump disse, a capacidade bélica iraniana praticamente desapareceu. E, aliás, cantou vitória, Daniel, dizendo que a escolta de navios mercantes pelo Estreito de Hormuz está sendo um sucesso. Segundo ele, embarcações de diversas empresas têm sido escoltadas pelos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz com absoluto sucesso. Não é uma surpresa a gente ouvir que, do lado iraniano, a retórica é exatamente o contrário. O principal negociador iraniano, que é, inclusive, o presidente do parlamento, que é o Mohammad Bagher Ghalibaf, ele disse que a situação é insustentável para os Estados Unidos, mas que para o Irã ela ainda nem começou. Então se liga aí, porque a gente tem muita lenha para queimar ainda, e a ideia, portanto, é que o Irã ele já esteja conseguindo, né, fazer uma reestruturação, uma revisão de toda a sua estrutura de poder no Estreito de Hormuz. Aliás, a gente falou sobre isso no último episódio, né, Daniel, no episódio que a gente gravou ontem de manhã, que o Irã, inclusive, divulgou um novo mapa para o Estreito de Hormuz, né, determinando ali que, olha, tudo que passa pelo Estreito é de responsabilidade, está ali na jurisdição iraniana, e, portanto, o Trump está falando aí de encerrar a guerra, do Irã se render. O Irã está indo exatamente no sentido contrário. Tudo isso contribui para aquela preocupação sobre a qual a gente vem falando também, da guerra voltar, né, de você voltar a ter bombardeios. Nessa terça, por exemplo, no dia de hoje, o novo chefe da aeronáutica de Israel, que é o Omer Tischler, ele afirmou que o país está disposto a mobilizar toda a sua força aérea ao leste, né, para voltar a bombardear o Irã. Então, a gente continua tendo uma situação muito tensa, né, Daniel? Eu queria te ouvir também o que você tem visto quando a gente fala sobre o Estreito de Hormuz. Aliás, Tanguy, é uma situação muito tensa e o Irã, no dia de hoje, anunciou a criação de um novo sistema para gerenciar o trânsito marítimo no Estreito. Foi criado um novo órgão chamado Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Na prática, todas as embarcações que pretendam transitar pelo Estreito receberão um e-mail com regras e regulamentos. Assista isso aqui, maravilhoso. Os navios precisarão ajustar suas operações ao novo modelo e será necessário obter autorização prévia de trânsito antes da passagem.
Não há ali detalhes adicionais técnicos sobre o funcionamento jurídico do mecanismo, mas o que nós observamos na prática é o Irã, de alguma maneira, tentando criar um fato consumado. Ou seja, eu já controlo o estreito, e se você quiser passar pelo estreito, é quase como uma alfândega. Você vai ter que mandar um e-mail para mim, vai ter um regramento, você vai ter que prestar informações. Não se falou aqui no caso de taxas, mas muito provavelmente taxas serão cobradas. Taxas que podem ser discricionárias dependendo do navio, dependendo do país de origem, dependendo do destino. Uma série de situações podem ser levadas em consideração. E a gente fica nessa guerra fria entre Estados Unidos e Irã. De um lado, os Estados Unidos tentando pressionar o Irã a desistir da guerra ou a conceder algum tipo de vitória para a qual o Donald Trump pode se vangloriar e levar para casa, dizendo que ele é o grande vitorioso, etc. E do outro lado, a gente tem os iranianos que querem cansar os americanos, estão lutando pela sua sobrevivência e vão permanecer nessa brincadeira por tempo indeterminado. É muito assustador realmente observar o prolongamento dessa tensão, e isso vai desorganizando cada vez mais a economia mundial. Aliás, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, afirmou que a inflação global está acelerando e que o crescimento mundial está desacelerando. Aliás, o FMI tinha como cenário base para 2026 um crescimento global de 3,1 e uma inflação de 4,4. E esse cenário base, ele acreditava num conflito de curta duração. E segundo a Kristalina Georgieva, esse cenário já está descartado, por conta justamente do alongamento do conflito. E claro, se nós tivermos um prolongamento do conflito até o final do ano, já se fala sobre isso. Meu Deus do céu, quer dizer, e se o conflito, se essa situação de Hormuz não for resolvida até o final do ano, a gente pode entrar realmente num cenário de grave desaceleração da economia global, de grave inflação da economia global, eventualmente até um quadro recessivo em função de uma deterioração forte das condições macroeconômicas internacionais. É muito assustador. A gente fala bastante desse assunto aqui no Petit Jornal, porque ele é um assunto incontornável. Se você está falando de política internacional, se você está falando de economia internacional, você tem que falar de Hormuz e vai continuar falando de Hormuz enquanto essa situação não for resolvida. Por isso que a gente acaba acompanhando aqui o dia a dia dessa tensão e agora de um cessar-fogo, que nós não sabemos se é um cessar-fogo de verdade, porque tem aí uma série de notícias de ataques aqui e acolá, mas de qualquer maneira os dois envolvidos parecem tentar preservar ao máximo o cessar-fogo, pelo menos por enquanto, como forma justamente de manter uma posição de vantagem nesse conflito. Agora, vamos seguir acompanhando, porque não parece que está resolvido, os Estados Unidos não estão tendo capacidade de pressionar o Irã dá sinais de que não tem pressa e que quer, inclusive, esperar a desorganização da economia mundial e todas as consequências que isso vai trazer para os Estados Unidos e para muitos dos seus aliados. Agora, essa é a guerra nova, né, Daniel? A guerra que está rolando desde fevereiro. A gente tem uma outra guerra que está pendurada aí desde fevereiro de 2022, né? Já tem bem mais tempo, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe, Daniel, que o dia 9 de maio é um dia que a Rússia valoriza bastante, mas em especial o governo de Vladimir Putin. É o dia da vitória, é o dia que a Rússia comemora a derrota, né, da Alemanha nazista, né, a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. Tem uma diferença aqui, a Europa Ocidental ela costuma comemorar no dia 8 de maio, a Rússia comemora no dia 9, uma questão de fuso horário, né? Já era dia 9 em Moscou, no momento em que foi anunciado o fim da Segunda Guerra Mundial, pelo menos na versão europeia, né? No Pacífico a guerra continua até agosto, mas o dia 9 de maio ele foi muito ressignificado pelo Putin, né? O Putin ele usa esse dia 9 de maio, que é chamado de Dia da Vitória, né? Como uma grande celebração nacional, uma celebração das vitórias da Rússia, da grandeza da Rússia, e é algo que valoriza muito o seu próprio poder, né? Que reforça bastante o seu próprio poder. Portanto, Moscou anunciou o cessar-fogo temporário, que começa no dia 8 e vai até o dia 9 de maio, exatamente porque é um dia de celebrações na Rússia. Então ele já anunciou, olha, dia 8 e 9 pode ficar tranquilo porque não vai ter bombardeio, não vai ter nada, é um dia no qual a gente vai estar focado numa festa nacional. O governo ucraniano, Daniel, aproveitou e propôs um cessar-fogo por tempo indeterminado,
começando à meia-noite dessa quarta-feira. Ô Putin, tá querendo fazer um cessar-fogo aí de 2 dias e tal? Faz o cessar-fogo por tempo indeterminado. A gente continua, né, o cessar-fogo, mesmo depois desses 2 dias, e o que o Zelensky disse é que não faz sentido você ter um cessar-fogo de apenas 2 dias para um teatro militar, segundo ele, né? Então está chamando, né, os festejos russos de um grande teatro para falar sobre as vitórias da Rússia e tal, sendo que você não está negociando com um país, né, tradicionalmente irmão como a Ucrânia, enquanto cidades ucranianas continuam sendo pulverizadas, né, expressão utilizada pelo Zelensky. A Rússia não apenas rejeitou a proposta, como seguiu fazendo bombardeios pesadíssimos contra cidades ucranianas. A cidade que sofreu os maiores bombardeios, Daniel, foi Zaporíjia, que aliás é onde você tem, próximo de onde você tem a maior usina nuclear da Europa, né, tá exatamente na região de Zaporíjia, e a gente teve 12 mortos e 16 feridos num ataque que atingiu inclusive regiões residenciais de Zaporíjia. Outras áreas, Daniel, como Kramatorsk também, foram pesadamente atingidas, com 5 pessoas sendo mortas. Outras áreas, né, outras regiões da Ucrânia também foram atingidas. Agora, a Ucrânia também, Daniel, tem lá suas armas, né, e também tem reagido de uma maneira que machuca Moscou. Me conta aí. Pois é, Tanguy, nós tivemos no dia de hoje a segunda maior refinaria de petróleo da Rússia interrompendo o processamento, interrompendo o refino de petróleo após ataques de drones ucranianos danificarem 3 de suas 4 unidades de destilação de petróleo. Nós temos tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm utilizado drones de longo alcance para atingir a infraestrutura crítica do inimigo, mas ao longo dos últimos 2 meses, em particular, a Ucrânia tem se destacado muito no que diz respeito à eficácia e à efetividade desse tipo de instrumento. O governador de Leningrado, o Alexander Drozdenko, afirmou que a refinaria de Kyrysh, que é justamente essa refinaria que foi atacada pelos ucranianos, que fica perto justamente de Leningrado, na realidade é São Petersburgo, né? Mas você tem aqui a refinaria sendo atingida e que houve um incêndio ali naquela zona industrial na periferia da cidade. A Ucrânia reconheceu que atingiu a refinaria, segundo o seu serviço de segurança. A Rússia classificou os ataques como terrorismo e a Ucrânia afirma que está se defendendo. A refinaria de Kyrysh, ela fica justamente no entorno, na periferia de São Petersburgo, e fica a cerca de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e não é a primeira vez que ela é alvo de ataques de drones. Nós temos aqui uma refinaria, Tanguy, que acaba tendo uma capacidade de refino de aproximadamente 400 mil barris por dia, e ela é responsável fundamentalmente pelo abastecimento daquela região, que é uma das regiões mais populosas da Rússia, a região justamente de São Petersburgo, a antiga Leningrado. Você tem também uma parte desses produtos refinados sendo exportados para múltiplos mercados. Um dos países que importa, inclusive, diesel da Rússia é o Brasil, mas de qualquer maneira chama muito a atenção a efetividade dos ucranianos no que tange a ataques a refinarias para doer no bolso, porque quando você tem a interrupção do refino, a Rússia acaba tendo um prejuízo importante, e isso levou, a gente chegou até a destacar no episódio anterior aqui do Petit Jornal, levou os europeus a se animarem muito com essa capacidade que os ucranianos têm tido de calibrar, inclusive, os seus drones para torná-los cada vez mais efetivos. Você tem, inclusive, e isso tem sido destacado até nos Estados Unidos, que os ucranianos têm uma capacidade de ajustar os seus drones em função de aprendizados que são conseguidos no campo de batalha quase instantaneamente, o que melhora realmente a sua eficácia e faz com que eles tenham aí a capacidade de impor baixas do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista econômico contra os russos. Não surpreende, inclusive, Daniel, exatamente nesse cenário, que a Ucrânia tenha tentado levar a sua tecnologia de drones para países do Golfo, né, que estão ali sendo atingidos, né, ou pelo menos foram durante algum tempo atingidos por mísseis iranianos, e, portanto, os drones seriam uma maneira, inclusive, de você garantir uma certa proteção para esses países do Golfo. Importante lembrar que o Irã, ele vende drones para a Rússia
Então se torna automaticamente um inimigo da Ucrânia. Então a Ucrânia está dizendo, olha, vocês aí que estão sendo atingidos, né, de alguma forma pelo Irã, conta com a gente, inclusive por drones iranianos. A gente está acostumado a lidar com drones iranianos. Os nossos drones, portanto, podem fazer frente a esse tipo de armamento, né, do Irã. É a contribuição que o Zelensky ele pode oferecer, inclusive para voltar a ser lembrado, né, Daniel? Uma preocupação que o Zelensky tem nesse momento é, meu amigo, esqueceram de mim. O pessoal tá preocupado aí com Hormuz, com o Oriente Médio, com a OTAN e tal, e simplesmente esqueceram da Ucrânia. É a contribuição que ele pode oferecer. Daniel Souza, em semana de Shakira no Brasil, você quer abrir uma geleiazinha para dividir com a gente? Me conta. Ah, Tanguy, quero sim. Na geleia da Shakira de hoje, eu trago uma pauta de um dos países preferidos da geleia da Shakira, que é a nossa querida Itália. A Itália, rapaz, ela gosta de participar da geleia da Shakira. Você sabe que os italianos, eles estão investigando documentos e uma série de elementos associados ao assassinato de um empresário chinês na própria Itália em 2024. E aí, Tanguy, pediram ajuda da China, né? Ô China, tem um rapaz aqui, morreu aqui na Itália, foi assassinado, parece que ele é metido com cor de máfia. E, por favor, mandem documentos para nós em relação a esse caso que possam nos ajudar durante esse processo. O assassinato aconteceu em 2024. Agora, no mês de abril, a documentação chegou lá, né, rapaz? Chegou no Ministério da Justiça em Roma e o que acabou acontecendo é que veio com um selo a cobrar. E aí o caboclo que recebeu lá na documentação, ali em Roma, falou, não, pode devolver, vou pagar nada não, esses documentos aí, manda de volta pra China, muito caro, e aí agora o governo italiano tá desesperado, rapaz, atrás desses documentos, porque como é que a China manda de novo? Será que se perderam esses documentos que eram secretos, para investigar máfia chinesa, tem que ir na Itália, mas os documentos acabaram se perdendo porque os chineses mandaram selo a cobrar e os italianos acabaram não aceitando pagar o selo e, consequentemente, a entrega que estava sendo feita pelos Correios e agora a documentação está por aí, voltando para a China ou sabe-se lá onde ela está e a Itália está tentando, de alguma maneira, buscar informações mais precisas nessa investigação contra a máfia chinesa dentro do território italiano. São muitas perguntas, Daniel. Por que a China mandou a cobrar? Primeira pergunta, tá faltando dinheiro? Não tão... E segundo, por que o camarada... Por que ele não pagou, Daniel Souza? Não sei, Tanguy. Eu não sei. Será que ele tinha alguma coisa a ver com a máfia, Daniel Souza? Fica aí levantada a pergunta. Mas não tô inferindo nada, é apenas uma pergunta, apenas uma questão de esclarecimento aí, pra gente saber, porque a gente não sabe, né, Daniel? A gente ganha a nossa vida aqui fazendo perguntas. Né? Mas, Tanguy, é a cara da nossa querida Itália. Alguém completamente impaciente ali na portaria. Como é que é, querido? Cobrar? Pagar? Não, eu não vou pagar não, senhor. Pode levar de volta. Da onde veio? Da China? Não, pode levar de volta essa documentação deve ser toda. Caríssimo. A cobrar da China deve ser caríssimo. E eu, aqui na Itália, não vou pagar não. São 14 euros. Não, nem 14 euros. Vou pagar 14. 14 euros é refeição. Não pagar 14 euros, nada. Tá maluco? Ô, Daniel Souza, dessa maneira a gente chegou ao fim do nosso episódio. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que tá junto com a gente aqui em mais esse episódio. É um prazer estar com vocês aqui. E se você quer mais Petit Jornal, acessa lá petcursos.com.br. Aliás, Daniel, a gente está terminando essa live aqui, né, a gravação que é feita numa live aqui no YouTube, são 17h54, daqui a pouco mais de uma hora tem uma aula ao vivo, né, lá do Petit Cursos, que é apenas um exemplo, tá? Se você quiser assistir a aula ao vivo, toda terça-feira, 19 horas, a gente tem aula lá e as aulas ficam todas lá na plataforma para você assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, o tema que você quiser. Acessa lá petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit. Vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé, fica nosso carinho, nosso abraço. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, um trabalho bastante artesanal e a ajuda de nossos apoiadores acaba sendo de fundamental importância. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Chave Pix no descritivo desse episódio. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo muito bom para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.